Alô, a live já começou? Parece que travou ali para o Alessandro. Tem um tempão já que tá travado para ele? Não, começou a live agora, né? Assim que ele começou a dar a palavra, aí travou. Aí ele mandou um áudio aqui para mim, disse que está reiniciando lá para voltar. Então tá bom, então. Valeu. Valeu, Márcio. Pessoal, alguém está me escutando? Estou escutando. Agora sim, né? Pessoal, desculpa. Eu tô escutando. Tá, desculpa aí, não sei, parece que travou o computador aqui. Vocês não escutaram nada, né? Não. Deixa só ser. Agora é breve mesmo. Eu quero agradecer, Vinícius, pela sua presença. Obrigado aí. Comentei com o pessoal aqui que é o nosso último dia do Best Week aqui. Foi uma correria criar esse evento, mas graças a Deus deu muito certo, ok? A ideia da instituição é a cada semestre a gente fazer um evento desse e com certeza vai ser muito bom para os alunos aí adquirir conhecimento e principalmente com vocês aí que já têm experiência no mercado, ok? Então, em nome do Pitágoras aí, muito obrigado aí pela sua presença aí e já passo para você a voz aí para conversar com a galera. É curto, infelizmente, 50 minutos, 1 hora, mas com certeza vai ser bastante proveitoso, ok? Legal. Pessoal, boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente, né, o Alessandro, que me procurou já há uma semana e meia mais ou menos, né, para estar fazendo essa transmissão aqui com vocês e discutir sobre as técnicas sobre o desenvolvimento de projetos estruturais. Me sinto muito lisonjeado, tá, em estar vindo aqui e falar sobre estruturas com vocês. Eu sou Vinícius Cardoso, alguns de vocês aqui podem não me conhecer, né, mas eu fui aluno também da instituição do Pitágoras. Entrei no Pitágoras em 2008, me formei em julho de 2013. Um mês depois, em agosto do mesmo ano, eu já estava em sala de aula lecionando estruturas, dessa vez como professor. Então, para mim, foi uma experiência muito grande. Agradeço todos os dias por ter tido a honra de ser professor do Pitágoras por 2 anos, tá? E para mim voltar aqui agora como palestrante, não é menos do que um orgulho muito grande para mim, tá? Então, para mim, um prazer realmente muito especial, muito grande para estar falando aqui com vocês, beleza? Olha, a nossa aula aqui, a nossa palestra, não vai chegar a ser uma aula tão completa, né? Porque o Alessandro já disse, a questão do tempo, isso acaba nos limitando. Mas no finalzinho eu vou fazer um convite para vocês, e aí vocês vão ter condições de, até mesmo na semana que vem, na próxima segunda-feira, ter algo um pouco mais denso, um pouco mais completo, tá? Então, aqui eu vou tentar ser o mais objetivo possível e passando tudo que eu posso fazer nesse tempo aqui, tá? Sobre estruturas, sobre todas as etapas de um projeto estrutural. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí vocês me falam se vocês estão vendo a minha apresentação, tá bom? Tá rodando aí para vocês? Já apareceu para mim aqui. Apareceu, né? Já. Então, a nossa palestra aqui sobre projetos estruturais, sobre todo o passo a passo que você segue, que você utiliza para desenvolver um projeto estrutural. E eu começo essa palestra fazendo uma pergunta. Você que está assistindo aí, para você, qual que é o primeiro passo, a primeira etapa para a gente desenvolver um projeto estrutural? Muitos, e inclusive o que gera maior dúvida para quem está começando a desenvolver um projeto estrutural, vão dizer que é a concepção, de você ler o projeto arquitetônico e já começar a pensar em onde você vai posicionar os pilares, definir a seção das vigas, dos próprios pilares, o tipo de laje, o tipo de fundação, ou até mesmo a sondagem do terreno. Só que eu considero como a primeira etapa, ou a etapa 0, de qualquer projeto ou de qualquer prestação de serviço, já que a gente trabalha aqui com projetos estruturais e nós somos prestadores de serviço, nada mais é do que você vender o seu projeto.
se você não tem um cliente, você não tem um projeto para desenvolver. Então parece óbvio, mas muita gente não dá atenção para isso. E é por isso que muita gente acaba ou desistindo de atuar com projetos estruturais ou se frustrando, porque acredita que depois que buscou conhecimento e já consegue, né, começar a desenvolver projetos estruturais, o problema está resolvido. E o fato é que nós estamos apenas caminhando por uma jornada. Nós estamos ali iniciando a nossa atuação com projetos estruturais. Então não adianta eu ter todo o conhecimento do mundo se eu não tenho um cliente para se convencer de que eu consigo resolver o problema para ele, que eu tenho a solução para o problema dele. Então, para mim, antes de ter o projeto, eu tenho que saber como eu posso captar o meu cliente, como que eu posso vender o meu projeto para esse meu cliente. E aí ficam 3 perguntas, né? Quem é o seu cliente? Como você identifica o seu cliente? Pode ser um arquiteto, você pode fazer uma parceria com ele, os projetos estruturais que chegarem até o escritório de arquitetura, ele pode te indicar. Pode ser um cliente avulso que deseja desenvolver, executar um projeto, né, para construir a casa dos sonhos dele. Pode ser um construtor, um colega aí da sua sala de aula que se formou em engenharia, mas se especializou em outra área e precisa de alguém para estar desenvolvendo um projeto estrutural. Pode ser um construtor. Então, o leque de cliente que nós temos à disposição, né, para atuar com projetos estruturais, ele é vasto. Nós podemos trabalhar não só com desenvolvimento de projetos, mas também com consultorias em projetos estruturais. Então, identificar quem é o meu cliente, isso é imprescindível. Agora, como encontrar o meu cliente? Onde que ele está? Os locais que ele atua, os locais que ele frequenta, como vender o meu peixe para ele? Essas são 3 perguntas básicas. Agora, inverte o jogo. O seu cliente sabe quem é você? O cliente sabe como te encontrar? Porque se ele não souber que você é um engenheiro civil e que você atua com projetos estruturais, você simplesmente pode formar, às vezes esperar que um cliente chegue até você, aplicando aí o marketing da esperança, né? Ficar de braços cruzados, esperar que alguém te procure para estar desenvolvendo um projeto estrutural. E na prática não é bem assim que acontece. Nós temos todo um trabalho, toda uma estratégia de captação e de vendas do meu projeto, do meu serviço. Se eu não entendo isso, eu acabo me formando, ficando frustrado, ou até mesmo fora do mercado. Não só fora, né? Eu não chego nem a entrar no mercado. Então, por isso que, para mim, essa etapa 0, ela é fundamental. E nenhuma faculdade, ela ensina isso para a gente. Se a faculdade ensinasse a vocês a venderem, acredito que ia vir aquela indagação, né? Ah, eu estou fazendo engenharia, por que eu tenho que aprender a vender? Vendedor é chato. Papo de vendedor, isso aí não tem nem credibilidade. E é o que nós crescemos acreditando e escutando, que vendedor não é bom, ser vendedor não é coisa boa. E, na verdade, todos nós temos que entender que nós somos vendedores. Mesmo aqueles que trabalham com CLT. Você está vendendo alguma coisa, você vende a sua hora. Então, agora é o momento de vocês enxergarem que vocês são vendedores. E é importante que vocês saibam como vender. Você que deseja abrir seu escritório, se você não tem venda, você não tem serviço. E aí, que escritório, que empresa se mantém sem vendas? Então, antes de qualquer coisa, é importante abrir a cabeça de vocês quanto a isso, tá bom? E agora sim, eu vendi o meu projeto, tenho um cliente, e aí eu posso começar o estudo do meu projeto estrutural, basicamente pelo projeto de arquitetura. Com o projeto de arquitetura em mãos, uma das primeiras coisas que eu faço é a sua leitura e interpretação, até porque a concepção da minha estrutura está diretamente relacionada com o entendimento correto e completo da minha arquitetura. É aqui que eu vou identificar os maiores desafios de um projeto. É aqui que eu vou identificar, por exemplo, as soluções estruturais que eu vou utilizar. Se vai ser concreto armado, estruturas metálicas, concreto protendido, alvenaria estrutural, aquela melhor solução de melhor custo-benefício e que eu consiga manter a segurança da minha edificação. Então, se eu não tenho um projeto de arquitetura, eu não consigo imaginar ou encontrar a melhor solução para o meu projeto. E vocês vão entender talvez a grande importância do projeto arquitetônico, até mesmo para a viabilidade de um projeto estrutural. Porque é através do meu projeto de arquitetura, por exemplo, que eu vou identificar qual lote que eu posso comprar, ou, obviamente, se eu tenho um projeto de arquitetura, ele foi pensado para um determinado lote, com determinada geometria, com determinada área quadrada, obviamente. Agora, será que para aquele lote, a arquitetura que o meu cliente contratou de um arquiteto, por exemplo, será que para aquele terreno é viável? Como que eu posso, por exemplo, dimensionar um prédio de 10 pavimentos, onde o terreno é um brejo puro, sem qualquer resistência? Será que vale a pena o investimento em um terreno assim?
para executar uma edificação de grande porte, onde o solo não tem boa resistência. Então, a segunda etapa é justamente para validar o meu projeto de arquitetura, que é onde nós fazemos a sondagem. E a sondagem, ela tem esse poder, essa capacidade de viabilizar ou não um projeto de arquitetura. Como que isso acontece na prática? Um arquiteto desenvolveu um projeto de arquitetura de acordo com a necessidade e o desejo daquele cliente. Ele pode ter concebido, por exemplo, um cliente que pensa em ter salas para alugar, algum comércio no nível do térreo, ter estacionamentos no subsolo e apartamentos logo acima dessa área comercial, dessas salas, dessa área comercial logo no térreo, né? E aí eu faço a sondagem. Através da sondagem, eu identifico que tem uma camada de água superficial, uma camada de água logo nas primeiras camadas do meu solo. Já que a arquitetura previu ali um subsolo, imagine executar aquele subsolo e identificar a presença de água logo nas primeiras camadas do meu solo. O que isso tende a acontecer? O rebaixamento do nível do lençol freático pode ficar caro e pode inviabilizar aquele empreendimento. Se eu não tenho a sondagem, eu posso acabar mantendo aquela arquitetura e durante a execução eu ver aquele abacaxi, aquele angu com caroço para eu resolver aquele problema. Então, com a sondagem, eu tenho em mãos ali a propriedade do meu solo para viabilizar ou não aquela arquitetura. E assim, se eu tiver a sondagem, eu posso dar continuidade no andamento do desenvolvimento do meu projeto estrutural, porque é ali que eu vou identificar se aquela arquitetura é viável ou não para aquela condição, para aquela situação. Então, por isso que a sondagem ela é tão importante. Não é somente para você desenvolver um projeto estrutural mais seguro, mais econômico, mas também para viabilizar a concepção daquele projeto de acordo com a arquitetura. Então, ignorar esse segundo passo aqui pode, por muitas vezes, tá, ser um tiro no pé. E aí, se você não solicitar a sondagem para o seu cliente e durante a execução ele encontrar isso, ele vai chegar para você, olha, por que você não me avisou sobre isso? Nós entendemos, né, que a sondagem ela é de fundamental importância. Só que tem aquele cliente que acha que isso aqui é um custo desnecessário, que só vai encarecer a contratação do projeto e da obra. Só que a gente está falando aqui de uma sondagem que aqui na nossa região gira em torno de R$ 45 a R$ 50 um metro perfurado. Então, se você considera aí 2 furos de sondagem, basicamente, para edificação térrea ou um sobrado, por exemplo, você vai ter um investimento de R$ 1.000 e poucos. Perto do custo da execução de um empreendimento como esse, a sondagem está longe de ser um custo, mas sim um grande investimento para garantir a segurança, a viabilidade daquele projeto e também a economia. Porque se você não tem o conhecimento sobre a resistência do solo, é impossível você identificar qual que é a tensão admissível que você vai utilizar naquele projeto. E muitos que dimensionam sem sondagem um projeto estrutural, eles se arriscam, se aventuram e acabam considerando uma taxa do solo, uma tensão admissível mais baixa do que realmente pode ser, para superdimensionar o seu elemento de fundação. Só que o que acontece com esse superdimensionamento? Os elementos eles acabam ficando mais robustos, mais pesados. E se o solo não tiver boa resistência, você mesmo assim, mesmo tentando superdimensionar, você acaba podendo ter aí tanto o custo mais alto, mas também problemas estruturais, que pode afetar tanto a segurança, quanto, por exemplo, a integridade daquela sua estrutura, tá bom? Ignorar a sondagem pode ser literalmente um grande tiro no pé, principalmente para quem está começando. Imagina você acabou de formar, faz um projeto sem sondagem e, porventura, a edificação apresenta algum tipo de patologia, algum tipo de problema devido à sua fundação mal dimensionada, sem a sua tensão admissível, sem o conhecimento da classificação do seu solo. Você pode se responsabilizar por isso, judicialmente, e acabar perdendo o seu registro, tá bom? Então é importantíssimo você dar atenção para isso. Não existe projeto de fundação sem sondagem. A terceira etapa de um projeto, o que eu considero uma das etapas mais importantes, é a concepção estrutural, tá bom? E por que ela é tão importante? Nós sabemos da dificuldade, principalmente para quem está começando a desenvolver um projeto estrutural. Onde que eu começo a posicionar os pilares? Será que é mais interessante posicionar os pilares com a maior inércia na horizontal? Será que eu vou posicionar com a maior inércia na vertical? Qual que é a dimensão que eu vou pré-dimensionar? 14 por 30? 15 por 30? 19 por 35? 20 por 40? Como que eu faço esse pré-dimensionamento? Qual o tipo de laje que eu vou utilizar? Então, nós sabemos tanto dos critérios necessários para você conceber uma estrutura, mas também da sua dificuldade.
Só que à medida que você vai fazendo mais projetos, que você vai exercitando essa etapa, mais fácil vai ser de montar esse quebra-cabeça, que a concepção estrutural literalmente é um quebra-cabeça. É você vir aqui com pecinha por pecinha e posicionando de acordo com a sua arquitetura, mantendo ali a sua estrutura de forma íntegra, de forma que não impacte negativamente a arquitetura do projeto do seu cliente. E para você entender a real importância de tudo isso, olha só aqui que eu quero mostrar. Esse aqui é um projeto estrutural realizado por um dos meus alunos do programa Estruturas do Início ao Fim. Um projeto de 2 pavimentos, um terreno acidentado, tá bom? E no caso de alguns alunos, de alguma modalidade do meu treinamento, eles desenvolvem um projeto estrutural sozinho e depois eu venho dando uma consultoria, uma mentoria nesse projeto estrutural que eles desenvolveram sozinhos. E é um projeto estrutural real. Esse projeto já está sendo executado, tá bom? E qual que era a maior dificuldade desse aluno, né, que já é engenheiro civil, em fazer esse projeto? Um dos maiores desafios, logo aqui na entrada, você tem aqui uma laje em balanço, né? Não a laje em balanço, mas uma laje maciça com 2 vigas em balanço, tendo aqui uma torção de equilíbrio, né? A viga não tem continuidade, ela está totalmente engastada aqui nesse pilar. E essa foi a primeira concepção que esse aluno fez e mandou para eu avaliar o que poderia ser alterado, o que poderia ser melhorado nesse projeto. E aqui ele pensou em colocar uma viga na diagonal para melhorar o deslocamento dessa laje, utilizou lajes, tipos de lajes diferentes. Aqui no primeiro pavimento, laje treliçada unidirecional, a laje pré-fabricada, né? E aqui uma laje maciça. E aqui na cobertura da laje da caixa d'água, novamente uma laje treliçada unidirecional. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi, logo de cara, por que essa variação no tipo de laje? Ah, porque eu pensei assim, assim, assado e tal. Eu disse, olha, se uma das coisas que ele pensou é que o cliente poderia querer aqui uma laje pré-fabricada. E aqui em cima, por ser a cobertura, ele achou melhor colocar uma laje maciça porque vai ter carga de telhado. Pessoal, não é bem assim que funciona e não é porque tem carga de telhado que você vai utilizar uma laje maciça. Então, já que você está em dúvida no tipo de laje, uma das coisas que eu recomendo é você conversar com o seu cliente. Talvez na sua região, ele prefira utilizar uma laje maciça do que uma treliçada, ou vice-versa, por questões construtivas e daquilo que é comum e convencional naquela região. Tem regiões que laje maciça o pessoal não utiliza, prefere, acha mais fácil a treliçada. Tem outras regiões, eu tive alunos lá no Rio Grande do Sul, que laje treliçada lá o pessoal não executa tão bem, e por isso os clientes preferem laje maciça. Então, a sua solução estrutural, você deve apresentar isso para o seu cliente, para justamente evitar alguns problemas, né, até mesmo afetar a entrega do seu projeto. Imagina, ele entrega um projeto com essa solução. O cliente chega e fala, no ato da entrega, olha, nós aqui não executamos laje treliçada, a mão de obra aqui é muito ruim. Então, eu posso até tentar, mas pode gerar algum erro e aí surgir algum tipo de patologia. Ele não vai usar a palavra patologia, né, se ele não tiver conhecimento na área. Vai falar de trinca, que a laje pode cair, o pessoal não sabe executar bem feito, enfim. Agora, se você mostra a solução, você vai ter essa resposta. E aí, se você tiver que corrigir um projeto depois de feito, vai te dar uma mão de obra, um retrabalho muito, muito grande. E aí já não pode ser interessante para você, porque tempo é dinheiro. Se você contabilizou 20 dias para fazer um projeto, depois ter que voltar e corrigir sobre algo que você poderia ter conversado com ele antes, você que acaba tendo que arcar com isso. Porque ele pode simplesmente argumentar, olha, você não me perguntou. E realmente é uma falha sua, você está simplesmente negligenciando. Então, ali você não poderia cobrar uma alteração, sendo que é algo que você poderia simplesmente conversar com ele. Porque ele não tem o conhecimento sobre tudo, quem tem é você, beleza? E aí, o aluno que desenvolveu esse projeto pensou nessa concepção. Claro que ela não está totalmente completa, e no caso dessa consultoria, o meu trabalho era apontar os erros e os pontos de melhoria nesse projeto, a ponto dele corrigir e a gente fazer algumas outras videoconferências até ajustar e chegar no ponto ideal dessa estrutura. Mas só para você ter uma ideia aqui, o projeto ele foi dimensionado, vou conferir aqui direitinho. Aqui é a janela de erros do software, tá? Esse aqui é o CPCAD.
Esses são os erros do projeto, assim que ele fez essa concepção. E olha só aqui. Deixa eu vir aqui na deformada. Só com o peso próprio daquela laje, só o peso próprio, eu tenho um deslocamento aqui de 15,84 milímetros, 1,6 centímetros. Se eu considero as combinações de cálculo, vou pegar aqui uma das mais críticas, chega aqui a 35,6 milímetros, 3,5 ou 3,6 centímetros de deslocamento só nessa laje. E olha os elementos como estão trabalhando, os pilares. Olha só as lajes. A estrutura basicamente toda torcida. Então, o que isso vai afetar? No consumo de aço, tanto no aço quanto no concreto. Aqui, se a seção do concreto for suficiente, o próprio software, o próprio dimensionamento, vai exigir uma quantidade de armaduras muito, muito grande. E seu projeto acaba ficando caro. Eu acredito que um projeto assim poderia até ficar de pé, poderia até ficar ali, mas em questão de economia de custo-benefício, está longe de chegar ao ideal. A questão de comportamento da estrutura está longe de ser o ideal. Então foram feitas várias correções, várias melhorias nesse projeto, até mesmo alterando a concepção. E aqui foi só para você entender duas coisas: a importância da concepção e a importância da análise de uma estrutura. Porque uma coisa é eu chegar aqui e conceber, posicionar vigas, pilares, lajes, isso aqui é a minha concepção. Outra coisa, essa concepção está de acordo, atender os critérios de dimensionamento do estado limite último e estado limite de serviço, de acordo com como manda a nossa norma NBR 1118 de 2014. Outra coisa totalmente diferente é essa concepção garantir o melhor comportamento, a segurança e a economia de um projeto estrutural. Então, por isso que o trabalho ele acaba sendo árduo. Não é simplesmente, não é tão simples de você só chegar e posicionar pilares e achar que o software faz o resto para você, tá bom? Tem todo um trabalho antes. E esse projeto aqui, já com a alteração, né, foi outra solução que nós chegamos por fim. Projeto já totalmente concluído. Nesse projeto foi conversado com o cliente a questão do tipo de laje. O cliente queria a laje maciça, ele pediu por ela, justamente para a questão de mão de obra. Então, se ele chegasse, de novo, com laje treliçada, o cliente, opa, volta com esse projeto e utiliza laje maciça, a mão de obra executa esse tipo de laje aqui. Mesmo não vou entrar em questões de cibramentos, né, a quantidade de formas para laje como essa, o peso, nada disso. É mais uma questão mesmo de opinião, de desejo do próprio contratante, beleza? E essa foi a solução. Pode ver que no outro modelo, aqui eu tinha uma viga de transição, um pilar nascendo no meio dessa viga, que poderia deixá-la ainda mais robusta. Alteramos aqui algumas questões na arquitetura para chegar na melhor concepção possível do projeto, tá bom? Vindo aqui, ó, na deformada, pegando aqui as combinações, e uma das combinações mais críticas, olha o deslocamento aqui máximo que ela vai chegar. De 35, 36 milímetros, foi reduzido para 6,95 milímetros, 7 milímetros, 0,7 centímetros, bem menos aí do que 1 centímetro de deslocamento no ponto mais crítico, que é essa laje. Agora, qual que foi a solução aqui pensada? Mostrando aqui para vocês. Agora, com as lajes maciças, vou pedir para mostrar aqui para vocês, representando aqui as lajes. Ó. Olha só, todas as lajes mencionadas dentro dos limites normativos, e aqui ele mostra para mim, vou colocar um fator de escala maior, aqui está em fator de escala para 100, tá? Se eu colocar no fator de escala real, 1:1, você não consegue nem ver qualquer tipo de deslocamento, porque tudo aqui está dentro dos limites normativos, obviamente, para não ter qualquer tipo de problema estrutural, mantendo a integridade da estrutura. Vou colocar isso aqui para um fator de escala de 300. E olha só como que a estrutura se comporta. Aqui eu consigo ver qual o comportamento de cada elemento estrutural. Onde que os elementos estão, os pilares, por exemplo, está tendo uma flambagem maior, eu consigo identificar quais são os pilares mais solicitados, e se eu precisar redistribuir os carregamentos,
aí eu utilizo as vinculações. Vinculação articulada ou semirrígida, por exemplo, para atribuir uma distribuição de cargas e, de repente, aliviar a carga que chega em algum desses pilares. Então, com a análise estrutural, sabendo utilizar as ferramentas computacionais de um software, eu consigo chegar na melhor concepção e no melhor comportamento estrutural possível desse projeto. Todos os pilares, exceto os pilares aqui dessa região do meu balanço aqui na entrada, exceto esses aqui, ó, esse e esse aqui, todos os outros tiveram 4 armaduras de 10, com seção aqui de 15 por 30, 15 por 35 nos pilares. Ou seja, eu já estou trabalhando com a menor quantidade de aço possível para essa estrutura, tá bom? Fechando aqui, vou voltar aqui no modelo 3D para você visualizar, para resolver aquele balanço. Nessa região aqui, ó, onde eu prolonguei essa viga junto com esse aluno, aqui é uma abertura, que era uma janela. Então, eu não poderia prolongar essa viga até outra extremidade. Eu tinha que respeitar a minha arquitetura. Então, foi introduzido aqui um pilar para prolongar essa viga e aqui melhorar o comportamento dessa região em balanço. O mesmo aqui no outro sentido, tá vendo? E outra coisa que nós fizemos, aumentar a seção transversal desse pilar, com o objetivo de deixá-lo mais rígido e, assim, reduzir consideravelmente o deslocamento nessa região, sem aquela viga aqui na diagonal. E aqui foi a melhor solução que nós encontramos para esse material. Obviamente, não iríamos utilizar aqui proteção ou estrutura metálica, porque poderia ficar inviável, tanto a execução quanto financeiramente falando. Então, no que a gente tinha em mãos, essa foi a melhor solução que nós identificamos para resolver esse problema. E aqui, se você comparar os dois modelos, a quantidade de pilares de um modelo para outro é consideravelmente, infinitamente menor do que nós tínhamos antes. Então, a ideia de uma concepção é você entender que aquela sua concepção não é definitiva. Ela pode, e na maioria dos casos, ela vai ser alterada, ela vai ser melhorada. E um projeto é para isso, para você otimizar aquilo que foi previamente definido. Na concepção estrutural, você pode errar. Agora, na análise estrutural, você não erra. Você não pode errar. Por isso que é tão importante você, além de saber conceber uma estrutura, você saber como analisar o comportamento da estrutura que você está dimensionando. E olha só como que estava antes. Aqui a viga de transição, o pilar que nós tínhamos colocado, né? Essa estrutura ainda está com vários erros. Essa viga aqui jamais passaria com essa seção, com o pilar em cima dela, nascendo em cima dessa viga, tá bom? A direção dessa laje não é a ideal para esse caso, porque aqui ela vai descarregar mais peso aqui nessa viga, e essa viga descarregar mais uma carga pontual exatamente onde um pilar nasce. Então, precisaria mudar algumas coisas aqui até chegar no modelo estrutural ideal, e foi o que nós fizemos, que nós trabalhamos aqui nesse projeto, tá bom? Entendido isso? Se está entendido, você entendeu aqui as duas etapas importantes da minha concepção, do meu projeto estrutural. A concepção e a análise estrutural. Na concepção estrutural, você até pode errar. Agora, na análise estrutural, não. Quando eu vou analisar o comportamento daquela estrutura, não pode ter falha. É ali que você vai garantir o melhor desempenho, a segurança, a eficiência, a economia de um projeto estrutural. Claro que não só ali, porque também envolve as etapas de detalhamento do seu projeto estrutural. Beleza? Quais ferramentas que nós utilizamos para projetos estruturais? Aqui no Brasil, nós temos 3 ferramentas mais usuais. O CIPECAD, EBERIC e o TQS. Agora, além de você considerar a nível nacional, você deve considerar de forma regional. Aqui no Vale do Aço, em Ipatinga, Timóteo, Fabriciano, por exemplo, o que eu percebo mais, né, é o pessoal utilizando o CIPECAD. Só que já conheço várias pessoas que estão migrando ou estão iniciando em outras ferramentas. EBERIC e o TQS, por exemplo. Poucos que eu conheço aqui utilizam o TQS. Atualmente, eu tenho os 3 softwares. Eu tenho a licença de cada um deles. Tenho a licença do CIPECAD, a licença do EBERIC, que é esse carinha aqui, e a licença do TQS, que é uma licença eletrônica, né? Só acesso aqui para o meu computador. E cada uma dessas ferramentas tem o que poderia tornar uma ferramenta só completa. Algo que o CIPECAD é muito bom,
o Eberic tem como deficiência, o TQS também tem algo ali como deficiência. Algo que o Eberic é muito bom, o CIPECAD deixa a desejar, o TQS também. Aquilo que é muito bom no TQS, o CIPECAD pode deixar a desejar, o Eberic também. Então, cada software vai ter a sua vantagem e a sua desvantagem. Hoje nós não temos aquele software 100% perfeito. Ele tem alguma coisinha ali que precisa e que pode ser melhorado. E tanto o CIPECAD, Eberic ou o TQS. O primeiro software que eu adquiri a licença foi do CIPECAD. Eu vi que com o CIPECAD eu tinha limitação em duas coisas que eram muito importantes para mim. A questão do dimensionamento de laje treliçada, que o CIPECAD não dimensiona e nem detalha. Já o Eberic tinha isso como algo ao seu favor, porque ele dimensionava e detalhava esse tipo de laje. O CIPECAD peca no detalhamento estrutural e também no seu módulo de escadas. Já o Eberic é muito bom no detalhamento e também tem uma facilidade e tipos de escadas diferentes que o CIPECAD não trabalha. Exemplo, aquela escada plissada com os degraus, né? É o que você vê em cima, vem embaixo, aquela escada em cascata. O Eberic tem isso na sua biblioteca, o CIPECAD não. Em alguns projetos de arquitetura um pouco de padrão mais alto, você acaba tendo que dimensionar uma escada como essa. E para não ficar refém de um cálculo manual, que levaria mais tempo e mais trabalho, eu senti a necessidade, por isso, de adquirir o Eberic. Já o TQS era aquele software que eu sempre quis adquirir, que o módulo de fundações do TQS é um dos melhores que tem. A integração solo-estrutura do TQS, né, que ele tem o CISIS, que é o seu modelo integrado de interação solo-estrutura, e é uma das melhores soluções para projetos de fundações que nós temos no mercado, mesmo não sendo perfeito para isso. E agora, com a versão 22, você consegue modelar a estrutura não só em 2D, você consegue modelar a estrutura em 3D. Então, eu vi com o TQS, nessa última versão V22, que eu consiga ganhar ainda mais tempo. E hoje, para mim, tempo é importantíssimo. Então, por isso, eu senti, ao longo da minha jornada, ao longo desses 7 anos de formado, a necessidade de ir avançando e de trabalhando com ferramentas diferentes. Então, se eu chego e pego um projeto em que o CIPECAD me atende melhor do que os outros dois, eu utilizo o CIPECAD. O Eberic, se o projeto requerer algo que o CIPECAD ou o TQS deixa a desejar, vou para o Eberic. E a mesma coisa acontece com o TQS. Mas uma coisa que eu sempre bato na tecla: software é uma ferramenta de trabalho. É necessário que você conheça e que você tenha um domínio sobre ela. E não deixar que essa ferramenta tenha um controle sobre você. E saber o que eles têm de mais favorável, ou que são o ponto mais forte de qualquer ferramenta. No caso de ferramentas computacionais para projetos estruturais, para mim está ligado à produtividade. Eu preciso de produtividade, eu preciso ser produtivo, eu preciso ganhar tempo, eu preciso ganhar precisão. Então, por isso que o software é tão importante para mim, para estar desenvolvendo um projeto estrutural. Mas a minha cabeça está ligado nisso, que eu tenho que ter o domínio sobre as ferramentas, e não o contrário. Cada ferramenta que eu vou utilizar, eu tenho que saber exatamente o que ela faz, quais que são os seus limites, até onde vai o poder dessas ferramentas, para que eu também não fique refém, seja do CIPECAD, Eberic ou do TQS, beleza? Sexto passo, e também um dos mais importantes, que é a otimização de armaduras. Essa otimização de armaduras, ela não visa apenas melhorar o detalhamento de um software, porque o software ele vai detalhar para você de acordo com as informações que você abasteceu. Se o seu modelo estrutural está errado, se a unidade de carregamento está errada, ele não quer nem que saber. Ele vai dimensionar de acordo com aquilo que você atribuiu nas suas configurações. Então, duas coisas podem acontecer: um erro do projeto, um erro do projetista, ou até mesmo que ele não detalhe tudo que precisa ser detalhado no seu projeto. Então, você pode melhorar esse projeto, você pode otimizar esse detalhamento, visando mais agilidade, mais rapidez na execução e também evitando que, durante a execução, aconteça algum erro devido a um detalhamento mal feito. Beleza? Projeto de fundações. Esse sétimo passo é só para te lembrar que não existe projeto de fundações sem sondagem. E, obviamente, eu só vou dimensionar as minhas fundações depois que a concepção da minha estrutura, da minha superestrutura, já tiver sido definida. Porque, por exemplo, eu tenho uma concepção, eu vou lá e dimensiono e detalho as minhas fundações, entrego para a obra, e depois eu tenho que fazer uma alteração
na minha edificação, exemplo, a sobrecarga mudou. De 1,5 ia passar para 3 quilonewtons por metro quadrado. O que vai acontecer com os carregamentos dessa estrutura? Eles foram dobrados. Então, a minha fundação deveria ser dimensionada somente depois que eu definir toda a minha concepção, todo o meu projeto da superestrutura. O que tem ali de vigas, pilares, lajes, caixa d'água, reservatórios, toda a minha estrutura que estiver acima do nível da fundação, beleza? Só depois que eu definir isso, aí sim, eu posso partir para o dimensionamento, detalhamento dos meus elementos de fundações. E, novamente, não existe projeto de fundações sem sondagem, beleza? Oitavo passo e último passo, tá? Não teremos mais 20, 30 passos aqui. Depois que eu fiz o projeto de fundações, fiz ali a venda do meu projeto, a leitura correta da minha arquitetura, a leitura e interpretação da minha arquitetura, a sondagem do meu terreno, a concepção da minha estrutura, análise daquele modelo estrutural que eu dimensionei, otimizei o detalhamento, realizei o dimensionamento e o detalhamento das fundações, aí eu posso partir para o detalhamento e montagem final das plantas desse meu projeto, daquela minha obra. E qual que é a sequência, tá? Uma das coisas que eu gosto de fazer é logo na primeira planta, eu começar mostrando ali o nível de detalhamento em 3D. Não detalhamento dos elementos, mas da própria concepção. Mostrando ali tanto a estrutura em 3D, para facilitar a visão daquela estrutura por parte de quem vai executá-la. Gosto de representar os cortes daquela edificação, longitudinal e transversal, as elevações em cortes do meu projeto, tá? Da minha estrutura e não da arquitetura. Isso agiliza e facilita muito para quem está executando o projeto. E também a planta de locação. Normalmente, a sua primeira planta, né, a planta 1 do seu projeto, ela é no formato maior, no formato A0, beleza? As outras, normalmente, elas chegam a ser o formato A1. Até mesmo que o formato A1 ele é um melhor formato, ele é um pouco menor, mais fácil de manusear na obra, você pode abrir em qualquer lugar, uma pessoa pode abrir facilmente, segurar com as duas mãos, sem ter aquele formato imenso, que é o formato A0, tá? Normalmente, claro, depende também do projeto, da área a construir do meu projeto estrutural, eu posso trabalhar ali com formato A0 ou, de repente, até mesmo com formato A1, beleza? O formato A1 normalmente é o mais indicado. Mas essas são as plantas que normalmente nós entregamos. Locação dos pilares, formas da fundação, detalhamento das fundações, detalhamento dos pilares, formas dos pavimentos, baldrame, primeiro pavimento, cobertura, quantos pavimentos forem existir naquela edificação. Detalhamento das vigas, das lajes, detalhamento de escadas, se houver, e cortes da edificação. Você só vai detalhar aquilo que for de elemento estrutural e que foi importante para a execução daquele projeto. Se eu tiver uma edificação térrea, não tem escada, então, por que eu vou detalhar uma escada? Estou fazendo um projeto que não tem piscina, por que eu vou detalhar uma piscina? Eu só detalho os elementos estruturais que existem naquele projeto e que eu fui contratado para desenvolver. Se o cliente tem uma casa com piscina e ele não me contratou para dimensionar a estrutura da piscina, então não tenho que fazer isso, a não ser que você quiser fazer aí um agrado para o seu cliente, tá? Mas não recomendo que o agrado seja esse. O agrado pode ser, por exemplo, visitas na obra, em fases importantes, antes da concretagem dos elementos. Você colocar isso como um bônus, né? Porque isso agrega valor. Isso também é uma técnica para você fazer uma oferta irresistível para o seu cliente. Na hora de comparar preço, comparar serviços, isso pode ser um fator decisivo. Olha, o engenheiro aqui está me dando 3 visitas técnicas durante a execução do meu empreendimento. Esse aqui não está me dando nada, só está entregando o projeto. Então, quem que eu vou contratar? Isso pode ser um diferencial, tá bom? É uma técnica que você pode utilizar, uma tática, né? Na hora, no ato de você vender ou argumentar o seu serviço para o seu cliente, que você fornece algumas visitas. E acredite, essas visitas não é algo especial para o seu cliente, é algo que você deve fazer. Porque imagina você fazer todo um projeto, a execução for porca, for muito ruim, o pessoal executa a obra de qualquer jeito, ela vem apresentar problema, imagina onde que a culpa vai ser jogada, quem vai ser o responsável por isso? Normalmente, o engenheiro estrutural. Então, essas visitas, 3, 4 visitas aí, ficaria ao seu critério,
é mais uma questão de segurança sua do que realmente um benefício para o seu cliente. É algo que você já vai fazer por ele, mas você tem que fazer ele enxergar que você está dando um presente para ele, que aí você agrega valor para o seu serviço. E fica muito mais fácil você vender isso dessa forma do que simplesmente falando que essa é a sua obrigação, que você já vai fazer de qualquer jeito. Porque assim ele não percebe o valor do seu serviço, ele percebe o preço. Agora o valor, se você simplesmente fala que é algo que você vai fazer de qualquer jeito, né? Ele não enxerga isso e acaba achando que o que você faz é o que qualquer outro faz. E ele acaba contratando um outro engenheiro por R$100 de desconto, beleza? Porque ele muitas vezes não entregou o valor, não enxergou o valor daquilo que você pode e que vai fazer para ele, claro, se você tiver competência, conhecimento para estar prestando esse tipo de serviço, beleza? E antes de qualquer coisa, pessoal, como eu falei no início aqui dessa transmissão, né, fica aqui o meu convite. Entre os dias 8 de setembro ao dia 14 de setembro, eu vou fazer uma jornada, a jornada do engenheiro estrutural. E nesse evento é literalmente um passo a passo, onde vai ser construído entre 4 pilares: conhecimento, a técnica sobre o desenvolvimento de projetos estruturais, planejamento e estratégia. Não só para você ter a preparação para desenvolver projetos estruturais, mas para você ter a preparação para atuar como um profissional, como um engenheiro de fato, tá bom? É um evento totalmente online, totalmente gratuito, tá? E vai ser ao vivo, sempre às 19 horas, nessa semana. E a partir da semana que vem, lá no meu Instagram, no YouTube também, Facebook, eu vou estar fazendo uma série de lives, construindo aqui uma pré-jornada, onde nós vamos trabalhar vários assuntos, várias aulas, justamente para construir aqui a carreira, a jornada de engenheiro estrutural. Falando de estruturas, falando de planejamento, falando de estratégia, falando de vendas. Porque, como eu falei, se você não vende, você não tem cliente, você não tem projeto. E você acaba se frustrando com a área e desistindo de atuar com projetos estruturais. 59% dos graduados em engenharia, eles acabam desistindo de atuar com a engenharia, acabam migrando de área. Apenas 41%, e essa margem, acredito que ela ainda diminuiu. E se você considerar de 41% que atua com engenharia civil, quantos por cento atuam com projetos estruturais? A maioria, na graduação, tem uma dedicação muito grande por estruturas, enquanto está na graduação, porque são as matérias normalmente mais difíceis. Porém, quando forma, o que acontece? A maioria que se dedicou tanto em estruturas acaba não indo para a área de projetos estruturais. Acaba indo porque é mais fácil trabalhar com execução de obras. A maioria vai para execução, porque você aprende ali na prática. E por que desistem da área de estruturas? Normalmente, porque se sentem inseguros, têm medo, têm receio de atuar, porque, pelo que vocês viram aqui, né, envolve uma questão muito importante, a segurança daquela edificação. Envolve você, literalmente, saber se está certo ou errado aquele projeto. E, normalmente, as pessoas estão começando, não tem esse passo a passo para trilhar, elas acabam desistindo. Então, eu quero aqui nesse evento, dar essa preparação para vocês desenvolverem projetos, dar preparação para você atuar como engenheiro estrutural e, principalmente, te ajudar a criar um planejamento e uma estratégia para você ser um profissional de fato, beleza? É isso, essa é a nossa palestra, tá? Tentei ser o mais objetivo possível, tá? Desculpa se eu fui rápido demais, mas eu não queria tomar muito mais o tempo de vocês. Queria ser realmente objetivo e convidar vocês para o evento, onde lá nós vamos trabalhar durante quase 21 dias. No total, vamos chegar perto ou ultrapassar 30 aulas a partir da próxima semana. 30 aulas direto, tá bom? Até o último dia desse evento. E é possível que eu continue fazendo mais lives, né, mais aulas, também gratuitas, depois que terminar esse evento. Mas por hora é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem está por aí, né, quiser acompanhar o meu trabalho nas redes sociais, tanto o Instagram, Telegram, também meu canal no YouTube, tá aqui os links para vocês, tá bom? Pega aqui o Instagram, que é mais fácil, os outros links tá tudo lá. E se você já vir aqui, ó, no meu site, viniciuscardosoende.com.br/jornada, você vai ter acesso a tudo isso aqui, beleza? Pessoal, muito obrigado. Deixo aqui a frasezinha que eu escutei recentemente do Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores do Brasil. E se você não conhece o Flávio, dá uma pesquisada lá depois. E ele disse o seguinte, numa das lives que ele fez, que ele se apropriou dessa frase.
eu sou capaz de fazer qualquer coisa, desde que eu me disponha a pagar o preço. Então, se você tem medo de fazer projetos estruturais, se isso que é o que te barra, sabe disso aqui, ó. Se você estiver disposto a pagar o preço, pode ficar tranquilo. Se você quiser fazer projetos, se você quiser que trabalhe com execução de obras, com pavimentação, com qualquer coisa, é só pagar o preço, beleza? Que aí você consegue sem qualquer problema. Se eu conseguir, se outras pessoas conseguem, você também pode. Valeu? É isso, pessoal. Pessoal, vamos lá. Dúvidas para perguntar ao Vinícius aí? Vamos aproveitar aí e perguntar. Estou vendo que está o Braia aí, a Letícia, são alunos aí que participam aí das aulas de estrutura, gostam. Então, se tiver dúvidas aí, pessoal, pode perguntar, hein? Ô, Alessandro, eu não tenho dúvidas não, mas eu gostaria de parabenizar o Vinícius, né? Você também, a Faculdade de Pitágoras, por estar proporcionando essas aulas, esses lives, né? Que é muito bom para a gente estar aprendendo a aprimorar os conhecimentos. Eu, por exemplo, estou fazendo curso online para extracurricular também. Falou bastante coisa que eu estou vendo nessas aulas online, é o que o Vinícius falou, né? Análise estrutural através das deformadas, vendo as cargas sendo feitas ali. Então, não é só chegar e jogar e fazer o cálculo, basicamente, né? E eu acho o mais importante de tudo, no final das contas, é o compartilhamento da experiência, né? Porque, às vezes, uma dificuldade, um medo ou algo do tipo, a conversa, a troca de informações, essa sinergia entre os formandos ou até mesmo profissionais que já estão na área, isso é bastante bom para poder o crescimento profissional, né? Então, acho que é bacana. Eu gostaria de parabenizar aí a aula do Vinícius, né? Que para mim foi uma aula também. Então, eu gostaria só de deixar esse parênteses aí. Obrigado, viu? Valeu, cara, que eu agradeço. Obrigado mesmo. Ótimo, pessoal. Pessoal, aproveitem. Aí, ó. Uma recomendação, siga o Vinícius aí. Eu vejo aí o Instagram dele, tem muitas dicas aí de estrutura. Muitas dicas que vocês vão gostar, vão aprender. Esse curso dele, não sabia, eu estou sabendo aqui agora. Muito bom. Com certeza vocês vão aproveitar bastante. Então, faça isso. Estudem, é isso que eu falo com vocês. Não termine a graduação e parem aí. Continue estudando, entendeu? Que cada vez que vocês irem aperfeiçoando, melhor. Porque o mercado de trabalho é difícil, é competitivo. Então, vocês têm que aperfeiçoar, ok? Vinícius, não vou gastar muito do seu tempo mais, não. Eu agradeço aí muito a Faculdade Pitágoras, te agradece muito pela essa excelente palestra aí, ok? Esperamos aí que nas próximas aí, que seja presencial lá na faculdade, a gente tenha você novamente lá, ok? Que vai ser muito importante. Mas é isso mesmo. Eu quero agradecer muito aí pela sua participação e sua disponibilidade aí com a gente aí, ok? Alessandro, eu que agradeço, tá? Mais uma vez aí, para mim foi um prazer, uma honra muito grande, né? Voltar aqui para o Pitágoras, né? Lecionar essa palestra aqui para essa galera, tá? Muito obrigado mesmo, tá? O que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Beleza? Beleza. Galera, muito obrigado, tá? Pelo prestígio aqui. E qualquer coisa que precisarem, só me procurar. Um abração. Pessoal, Obrigado, valeu. Tchau, tchau, Vinícius. Um abraço, obrigado. Mas... Falou. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.